Olá, chegamos à metade desta segunda temporada. Meu nome é Darciane Moreira e esse é o podcast Foco Além da Foto. É isso mesmo. Chegamos à metade dessa segunda temporada do podcast Foco Além da Foto. E falei chegamos porque junto de mim tem vocês que ouvem esse podcast. E agradeço imensamente por isso. E claro, sempre tem um convidado aqui comigo, como para quem já ouve está habituado. Mas dessa vez será diferente. Pela primeira vez nessa temporada, felizmente ou não, esse será um monólogo. Sim. Eu comigo mesma, para falar, aliás, para compartilhar algumas reflexões com vocês. E então eu espero que vocês sigam ouvindo esse episódio até o fim e que o que eu compartilhar aqui, no mínimo, faça sentido para vocês. Enfim, tenho pensado muitas coisas ultimamente e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, vocês já perceberam que a palavra comprometer tem duas palavras? É como se vocês comprassem algo e prometessem algo. Não deixa de ser uma ideia, né? Toda ideia é comprada porque ela promete algo e espera-se que algum resultado seja entregue a partir disso, certo? E obviamente sempre se espera que esse resultado seja positivo, né? Esse episódio vai ser sobre isso, sobre comprometimento. Eu sei que sou uma pessoa bem racional e que quando eu me comprometo com algo eu normalmente cumpro. Até porque quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de fazer juras nem promessas, mas normalmente quando eu as faço, eu normalmente cumpro. Claro, a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, então a gente sabe que está sempre sujeito a alguma coisa ou a algo, né? E a questão para eu trazer esse assunto para cá, para o podcast e tornar ele um episódio, é que talvez no momento eu esteja sentindo que ao mesmo tempo que eu sou capaz sim de fazer muitas coisas e finalmente fazer certas coisas que eu sempre quis, talvez eu tenha a sensação de que já era, agora eu não consigo mais. Mas tem uma coisa que eu acredito, e eu já repeti várias vezes isso aqui nesse podcast e muitas outras tantas, é de que eu acredito que as coisas acontecem do jeito e na hora que tem que acontecer. Se é assim, se os desafios vêm apesar daquelas coisas que a gente quer fazer, com as quais a gente quer se comprometer, talvez seja para que a gente separe o joio do trigo, ou a gente realmente tenha que dar valor e importância e foco para aquilo que a gente deseja, apesar de. E recentemente, quem ouviu o episódio passado, sabe que eu fiz aniversário, 32 anos, e por algum motivo eu, que sou péssimo com nomes, mas normalmente sou boa com datas, sempre dizia que certas coisas, se fossem para acontecer, aconteceriam justamente até os meus 32 anos. Caso não se realizassem, eu iria para o plano B. Não sei vocês, mas eu sempre tenho um plano A, B, C, enfim. E como vocês também, que acompanham o podcast já devem ter ouvido sempre que eu digo, eu tenho um planejamento, que não é exatamente para eu seguir a risca, mas é para quê? Quando eu tiver que sair dele, eu saiba para onde ou a partir de onde eu tenho que retomar, né? E a verdade é que se eu tinha um planejamento daqui para frente, ele vai ter que ser totalmente reestruturado. E que fica claro, eu não tinha esse planejamento pronto, mas estava em fase de fazê-lo, já sabendo o que eu queria incluir e tirar dele. Mas eu não vou deixar de fora aquelas coisas que são mais verdadeiras e que ressoam para mim, tanto profissional quanto pessoalmente. E aí envolve várias questões que eu, inclusive, tenho a intenção de tornar temas de episódios aqui do podcast. E também vai muito a partir do que cada um acredita, né? E, obviamente, como eu que faço esse podcast, é tudo muito ligado ao que eu acredito e vivo. E se tem uma coisa que eu, digamos, nas últimas semanas eu tenho me dado conta, é realmente sobre o poder da manifestação. Calma, não fujam do episódio só por ouvir essa palavra. O que eu quero dizer é o quanto os nossos pensamentos, mais do que as nossas palavras, têm influência e têm força.
Então eu percebi que nessas últimas semanas tem coisas que a gente não pode falar da boca pra fora e nem vão, porque são poderes de manifestação. Não que eu já não soubesse disso, mas até agora eu tenho certeza. E diante dessas questões, veja bem, os motivos que me fizeram trazer essa reflexão pra cá, para esse episódio, não são importantes aqui pro episódio. O que importa é, na verdade, a reflexão que eles me trouxeram. Então eu já peço desculpas se alguém tá curioso. Não há o que ser revelado aqui, só pensamentos para serem compartilhados mesmo, que talvez faça com que alguém se identifique. Dito isso, o que eu coloco para pensar é o seguinte: se tais desafios me foram dados, é porque, de alguma forma, eu dou conta dele. Ou vou ter que aprender a dar conta, né? Porque dizem que a gente não recebe um fardo maior do que aquele que a gente pode carregar. E eu acredito nisso, a gente pode e deve ter sonhos, sonhar, só que a gente não tem controle se esses sonhos vão se realizar. É claro que a nossa disponibilidade de tempo, o nosso empenho ajudam muito para que as coisas se realizem. Mas não necessariamente as coisas vão se realizar do jeito e na hora que a gente quer. Porque, como sempre digo, as coisas, se elas têm que acontecer, elas vão acontecer no tempo e do jeito que é para acontecer. Enfim, a vida é feita de escolhas, toda escolha gera uma renúncia. Às vezes, um mísero segundo pode mudar uma vida toda, e a gente sabe disso. Mas a verdade é que eu me comprometo. Me comprometo comigo, com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional. Afinal, eu sou ambas, ou todas elas. Não tem como eu excluir uma da outra. São partes da mesma pessoa, com várias versões, e todas estão interligadas e fazem a pessoa que eu sou. E o que eu quero, na verdade, nesse monólogo compartilhar com vocês, além dessas reflexões que tem me tomado há um tempo, é que normalmente eu não sou uma pessoa ansiosa, mas já lidei algumas vezes com crises de ansiedade, questões bem pontuais, e até por não ser uma pessoa ansiosa, quando eu tive essas crises, elas foram fáceis de identificar. E não só identificar, mas também entender quais foram as questões que me levaram a ter essas crises. Tão rápido foi entrar nelas, mais rápido foi sair delas por conta de conseguir identificar, né? E claro, a partir daí eu lidei com isso. Talvez vocês escutem isso aqui e pensem que não tem nada a ver com fotografia, mas tem, porque na verdade eu sou a fotógrafa aqui e eu preciso estar bem para que o meu trabalho funcione e flua bem, né? E que eu possa entregar o melhor de mim para os meus clientes e para o meu trabalho, né? Mas diante de tudo aquilo que eu estou prestes a me comprometer, questões com as quais eu tenho que lidar a partir de agora, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu vou dar conta. E também não quero ser uma pessoa negativa, que normalmente não é do meu feitio. Mas eu estou consciente de que poderão haver altos e baixos. Afinal de contas, a gente está sujeito a isso na vida, né? E quer saber de uma coisa? Tá tudo bem. Tá tudo bem, afinal de contas somos seres humanos e seres errantes, né? A gente está aí na vida para aprender. E a verdade é que a gente sempre tem que tirar uma lição de alguma coisa, né? Mas como eu sou uma pessoa que sempre estudei, gosto de estudar, vivo estudando, não é agora que eu vou parar. E parte do meu comprometimento tem a ver com isso. Estudar. Opiniões alheias serão ignoradas, senão serão opiniões que vierem para somar, que não atrapalhem. E cabe a mim não deixar que elas me atrapalhem, na verdade, né? É possível que daqui para frente hajam mudanças, na verdade vão haver mudanças e inevitavelmente eu compartilharei com vocês. E inevitavelmente eu vou compartilhar com vocês, vocês vão poder acompanhar, sejam elas quais forem. Mas eu só queria mesmo compartilhar esses pensamentos com vocês, para que se algum de vocês estiver sentindo qualquer coisa parecida no momento, sentindo a necessidade de mudança ou a inevitável mudança por algum motivo, o que eu posso dizer para vocês é: não sinta medo. Isso é para vocês e para mim. A gente pode sentir medo, mas não precisa temer a mudança, seja ela qual for. A gente tem que temer a zona de conforto, né? E se, independente do desafio que vier para cada um, seja um desafio escolhido ou que simplesmente acontece, e a gente tem que lidar com isso, que tenhamos então a clareza para elencar essas nossas prioridades e encarar isso como uma oportunidade para crescer, independente da circunstância. E o que eu espero que fique claro aqui é que eu tenho a ideia, a sensação de que eu não tô só. Na verdade, disso eu tenho certeza. Mas nisso, especialmente por trazer essa reflexão aqui pro podcast, eu quero deixar claro que vocês que ouvem esse podcast também me dão essa sensação de que eu não tô só. Independente do que eu faço, do que me aconteça, o que eu crio, concebo,
tem um propósito de existir e ser colocado no mundo. Portanto, eu me comprometo com possíveis novas versões de mim que estejam por vir. Espero que isso ressoe e seja um estímulo especialmente para quem estiver sentindo o mesmo por aí. E para acompanhar mais sobre mim, meu trabalho e esse podcast, sigam @Darciane Moreira Fotografia ou acessem www.darcianemoreirafotografia.com.br. Esse foi mais um episódio do podcast Foco Além da Foto. Beijos e até o próximo.